Não teria nenhum significado estarmos aqui hoje à noite, neste encontro da fé reformada. Não faria nenhum sentido nós orarmos, adorarmos a Deus, lermos a Bíblia. Há significado na nossa fé e na nossa vida cristã, porque Jesus Cristo está vivo. Esta é a verdade mais fantástica, a verdade mais significativa e mais transformadora de toda a história. Falar sobre o Senhor Jesus, eu entendo que é um dos maiores privilégios e ao mesmo tempo um dos maiores desafios, porque a identidade de Cristo, ela pode ser contada, ela cabe em uma história compreendida até mesmo por uma criança. Na verdade, muitos de nós ouvimos a história de Jesus e compreendemos nas nossas casas, quando ainda pequenos, ou nas salas de escola dominical. Mas ao mesmo tempo que a história de Jesus, que a verdade de Jesus, ela é simples, ao mesmo tempo ela é profundamente complexa, porque Jesus é apresentado nas Escrituras como sendo homem, mas também como sendo Deus. Ele é o Cordeiro de Deus e ao mesmo tempo é também o leão. Ele é parte da Trindade e ele se apresenta como profeta, sacerdote e rei. Então, compreender Jesus é simples, mas compreender Jesus também é complexo. E é por isso que nós temos, e fiquei muito grato a Deus quando ouvi sobre o tema deste encontro da fé reformada, que é um tema em que nós temos este privilégio de compreender um pouco mais o Senhor Jesus. E o que nós faremos pela graça de Deus hoje à noite e amanhã cedo será justamente isto. Nós iremos refletir juntos sobre o Senhor Jesus como supremo sacerdote. E eu gostaria de nesta noite abordar este assunto de Jesus como supremo sacerdote em uma perspectiva bíblica e também doutrinária, ou seja, uma verdade bíblica imbuída de significado. E amanhã, pela graça de Deus, nós iremos expandir um pouco mais o assunto, também em uma perspectiva bíblica, porém um pouco mais aplicada para a nossa vivência. Ou seja, nós iremos entender na Bíblia hoje à noite o que é Jesus como supremo sacerdote, e amanhã cedo, pela graça de Deus, nós iremos pensar sobre como este sacerdócio de Jesus traz implicações diretas, práticas, vivenciais para a minha existência, a sua existência, a Igreja de Cristo e todo o universo. Eu gostaria de lhe convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus. Fiquemos de pé uma vez mais para lermos a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 7. Nós leremos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 23. Nós iremos até o capítulo 8, no versículo 5. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos
a fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito e que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Leiamos novamente o versículo 1, todos juntos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós estamos reunidos nesta noite e ao longo desses dias com esta clara certeza em nossa mente e em nosso coração, que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Nós dependemos do Senhor para crer, nós dependemos do Senhor para caminhar, nós dependemos do Senhor para ler a palavra e dependemos exclusivamente do Senhor para aplicá-la às nossas vidas, aos nossos corações, à nossa caminhada, aos nossos relacionamentos, aos nossos ministérios. Nós queremos, Senhor Deus, e este é o nosso desejo, de conhecer mais o Senhor Jesus como sumo sacerdote, segundo as Escrituras. Desperta o nosso coração, alinha, coloca rumo na nossa vida e conserta a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Vocês podem se assentar, por favor, com suas Bíblias bem abertas comigo neste texto. Hebreus capítulo 7. Para compreendermos sobre Jesus como sumo sacerdote, nós primeiramente precisamos compreender 3 elementos do Antigo Testamento. O primeiro elemento é o templo, o segundo elemento é o sacrifício e o terceiro elemento é o próprio sacerdote. Ao compreendermos esses 3 elementos, nós compreenderemos também o preâmbulo deste texto em Hebreus capítulo 7. Isto porque, e preste bem atenção comigo neste momento, isto porque o templo, o sacrifício e o sacerdote, esses 3 elementos, eles causavam no Antigo Testamento um fenômeno singular: a aproximação entre Deus e os homens. Estes 3 elementos causavam esta singularidade, um momento, uma experiência, uma vivência, um encontro entre Deus e os homens. Portanto, pensemos um pouco juntos sobre esses 3 elementos. Primeiramente, o templo. O templo foi instituído por Deus como um espaço purificado para Deus se mostrar, Deus habitar, Deus conviver com os homens. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus diz: e me farão tabernáculo e habitarei no meio deles. Ou seja, Deus ele separa, promove, planeja este tabernáculo e incita os homens, chamados por ele para construí-lo, a fim de que Deus neste tabernáculo se manifestasse, e esse tabernáculo se tornaria um ponto de encontro entre Deus e os homens. É interessante notarmos que neste tabernáculo, o que acontecia ali era o que acontecia entre Deus e os homens. Os feitos deste tabernáculo eram os feitos de Deus. A arca que manifestava a presença e glória de Deus naquele tabernáculo era a presença de Deus. A palavra naquele tabernáculo era a palavra de Deus.
O tabernáculo, depois móvel, ele passa a ser agora colocado de maneira mais localizada, mais permanente, e depois se transforma em uma construção de um templo. E o templo, ele passa a ter esse mesmo significado. É um ponto de encontro entre Deus e os homens. E notem bem as características deste templo. No templo, Deus era adorado. Primeira característica. Segunda, no templo, os pecados dos homens eram perdoados. Segunda característica. E a terceira, no templo se ouvia orientações de Deus sobre como caminhar com Ele. Isso no Antigo Testamento. Jesus, portanto, é apresentado no Antigo e no Novo Testamento como este tabernáculo vivo, este templo vivo. Jesus se torna não como um templo antigo, localizado e temporal, mas agora de maneira universal e eterna. Jesus se torna o ponto de encontro entre Deus e os homens. E notem comigo, as três características do templo, elas podem ser vistas no Senhor Jesus, porque agora em Jesus Deus é adorado. Em Jesus os pecados são perdoados. Em Jesus nós ouvimos sobre como caminhar com Deus. Jesus, portanto, é o templo vivo, o templo eterno. Jesus é o ponto de encontro entre os céus e a terra, entre Deus e os homens. O segundo elemento que devemos compreender para entrarmos no texto em Hebreus é justamente o sacrifício. E o sacrifício seria uma prática de morte, pensando de maneira simples, seria uma prática de morte para se preservar a vida. No Antigo Testamento, para se preservar a vida do pecador, era oferecido um sacrifício, um cordeiro com aparência de pureza, de perfeição, e aquele cordeiro era imolado, e o seu sangue era derramado, e aquele cordeiro morria para preservar a vida do pecador. E esta era justamente a ideia do sacrifício, era uma substituição. E o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele é apresentado justamente como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado daqueles que o seguem, o amam e caminham com o Senhor Jesus. Jesus, no Novo Testamento, é apresentado como esta substituição perfeita, porque sendo Ele totalmente homem e sendo Ele totalmente Deus, Jesus Cristo, portanto, Ele é o Cordeiro que é apresentado uma vez por todas para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, nós temos o templo, nós temos também o sacrifício, e nós temos em terceiro lugar este elemento que é o sacerdote. E compreendendo esses três elementos, nós iremos compreender o princípio bíblico e a expressão bíblica de sumo sacerdote do Senhor Jesus em Hebreus. Sacerdote era um homem que devia se aproximar de Deus o quanto possível, para apresentar a Deus o sacrifício pelo pecado do povo. Este era o sacerdote. O sacerdote, especialmente o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo, e não apenas no tabernáculo, mas o sumo sacerdote poderia entrar em um espaço reservado no centro do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. E ele entrava, portanto, no Santo dos Santos, e ali ele conseguia enxergar o povo, e ele conseguia enxergar a arca que simbolizava a presença de Deus. E essa era a figura e a função do sumo sacerdote. Ele ficava e se postava entre Deus e os homens, entre a presença de Deus e o pecado humano. E nós vemos justamente que esse sumo sacerdote era o único capaz de entrar no tabernáculo e no Santo dos Santos. Aliás, havia uma prática de que uma corda era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote, a fim de que ao entrar no Santo dos Santos, se ele lá morresse, tivesse um infarto, um problema sério de saúde, e lá morresse, ninguém poderia entrar para resgatá-lo. Então aquela corda servia para puxá-lo, então ali para fora. Tamanha era essa limitação
esta capacidade funcional dada a este sumo sacerdote de apenas ele poder entrar no Santo dos Santos. O Senhor Jesus, ele é apresentado não como sacerdote, não como sumo sacerdote, mas como supremo sacerdote. E ele não apenas entra no Santo dos Santos para oferecer sacrifício perpétuo a Deus e a justiça de Deus pela minha e pela sua vida, mas ele se faz como sacrifício. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício e ele é o tabernáculo ao mesmo tempo. Agora pensem comigo. Jesus como tabernáculo ou como templo faz com que nós tenhamos acesso direto a Deus. Nós não precisamos mais das coisas do tabernáculo, das regras do tabernáculo, dos móveis do tabernáculo, das luzes do tabernáculo. Nós só precisamos de Jesus e nós encontramos Deus. Jesus como sacrifício também traz esta verdade, que nele, como sacrifício vivo e eterno, nós não precisamos de mais oferendas, nós não precisamos mais de ofertas, nós não precisamos mais de penitências, nós não precisamos mais de pagamento, nós não precisamos mais de morte e de sacrifício. Jesus é o sacrifício vivo e eterno. Nós precisamos, portanto, apenas agora de Jesus. Jesus como sacerdote, ele nos liga diretamente a Deus. Nós não precisamos de nenhum outro homem que faça essa função, não precisamos de ninguém que precisa nos conduzir, dizendo: se eu não te conduzir, você não encontra Deus. Diretamente em Cristo nós podemos nos encontrar com Deus. Portanto, Jesus, ele é o templo eterno. Jesus é o sacrifício puro. Jesus é o sacerdote supremo. E quando nós lemos essas verdades das Escrituras, eu creio que aquilo que mais representa ou pode nos aproximar de percebermos Jesus Cristo como supremo sacerdote hoje, é nós vermos a transformação na vida de alguém, nós vemos a conversão. Quando nós experimentamos nós mesmos esta conversão de vida, de alma, de história, de rumo, esta salvação dada por Jesus, ou quando nós a vemos na vida de uma outra pessoa, nós percebemos que apenas Jesus como supremo sacerdote, como sendo o tabernáculo, o sacrifício e o sacerdote, ele consegue religar tanto você como eu, como alguém distante, a Deus. Eu cheguei alguns dias atrás de uma viagem missionária, e parte dessa viagem missionária era uma visita ao norte do Iraque, em que estaria dando um treinamento para alguns missionários. E fiquei impressionado ali por ver vários missionários no norte do Iraque, trabalhando com afinco e dedicação a apenas 70 quilômetros de onde está o Estado Islâmico. Aliás, onde eles trabalham e moram, pode-se ouvir dali as bombas e os tiros ali do Estado Islâmico no norte daquele país, um local bastante turbulento e perigoso. Eu fiquei ainda mais impressionado, não pela intrepidez dos missionários em trabalhar naquela região, mas mais impressionado eu fiquei ao perceber a abertura daqueles povos islâmicos para o Evangelho de Jesus. Alguns missionários falaram: Ronaldo, nos últimos 6 meses nós pregamos mais o Evangelho do que nós pregamos nos últimos 10 anos. As pessoas querem ouvir Jesus, eles estão desencantados com o islamismo e querem saber o que é e quem é Jesus, o que ele pensa, o que ele faz. E nós temos tido inúmeras oportunidades de falar sobre o Senhor Jesus. E um dos missionários me disse e me contou a história de um jovem talvez com 18, 19 anos de idade. Aquele jovem islâmico, desiludido com o islamismo, procura aquele missionário cristão e lhe pergunta sobre Jesus. O missionário fala um pouco de Jesus,
pega o Novo Testamento e entrega na mão daquele jovem. Em uma semana, o jovem lê o Novo Testamento inteiro. Ele volta à casa do missionário e diz: eu não sou mais o mesmo, alguma coisa aconteceu na minha vida, eu tive um encontro com Deus. E esta é a frase que representa muito bem Jesus como supremo sacerdote. Ele é um ponto de encontro com Deus que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer coração e em qualquer nação, mesmo no meio islâmico mais aguerrido do norte do Iraque. E aquele missionário ora com aquele jovem e instrui aquele jovem: não fale nada para os seus pais, porque eles podem pesar a mão sobre você, eles podem te perseguir, te expulsar de casa ou fazer algo pior. Aquele jovem recém-convertido, ele não se consegue ali passar aqueles dias sem falar de Jesus. E em um certo dia, durante uma refeição em casa, ele diz: eu não sou mais o mesmo, tive um encontro com Deus. E ali ele apanha severamente do seu pai, ele é expulso da sua casa. E o missionário mostrou a casa onde aquele jovem mora, é um abrigo agora. E aquele jovem já trouxe mais 6 pessoas, amigos seus, aos pés do Senhor Jesus. E ao voltar aqui para o Brasil com essa história em minha mente, eu pensava o seguinte: que poder é este? Que poder é este que faz um jovem islâmico em um país islâmico de perseguição cristã ter um encontro com Deus, abrir a sua boca e falar para todos? Que poder é este? Não é o poder do missionário, não é o poder da igreja, não é o poder da apologia, não é o poder da intelectualidade, é o poder de Jesus Cristo vivo, supremo sacerdote. Jesus Cristo, como supremo sacerdote, ele cria um encontro com Deus. Quando nós olhamos para esse texto em Hebreus, nós vemos que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para 3 públicos distintos. Em primeiro lugar, foi escrita para aqueles que seguiam a Cristo. Em segundo lugar, para aqueles que aceitavam Cristo apenas intelectualmente. E foi escrita também para aqueles que rejeitavam ao Senhor Jesus. E quando nós olhamos para esta carta, nós percebemos 4, pelo menos nesse texto que nós lemos, 4 marcas do sacerdócio do Senhor Jesus. A primeira marca nós encontramos no capítulo 7, do versículo 23 ao versículo 25. Acompanhem comigo as suas Bíblias. Capítulo 7, versículos 23 ao versículo 25, nós encontramos que o sacerdócio do Senhor Jesus, ele é absoluto. Ou seja, nada em nenhum lugar pode alterar esta realidade de que Jesus promove um encontro entre Deus e os homens. O versículo 24, capítulo 7, nós lemos que esse sacerdócio, ele é imutável. A palavra grega parabaton significa que sem alteração, nada pode alterá-lo. No versículo 25, nós encontramos aqui que esse sacerdócio faz com que o Senhor Jesus possa nos salvar totalmente. E a expressão aqui é stopanteles. A ideia aqui de sem resíduo, sem deixar nada para trás, combinando com a palavra do Senhor Jesus lá no Calvário, quando ele disse: está consumado, tetelestai, está consumado, está pago, está carimbado, o preço integral foi pago, não há nenhum resíduo. Esse sacerdócio do Senhor Jesus, portanto, ele é, em primeiro lugar, absoluto. Na verdade, combina aqui com o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é absoluto, e sendo absoluto, é também imutável. É C.S. Lewis quem dizia que a imutabilidade do caráter de Deus é a certeza da nossa salvação. E justamente esta é a verdade bíblica, porque Deus não muda. Nós sabemos que seremos
eternamente salvos. A imutabilidade do caráter de Deus. Deus permanece sempre fiel. Na verdade, meus irmãos, eu creio que há uma ligação prática muito interessante entre crer na imutabilidade de Deus, ter fé em quem Deus é e descansar no Senhor Jesus. Eu creio que fé e descanso são elementos bíblicos que estão associados. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Melhor do que qualquer terapia alternativa, melhor do que qualquer livro que nos induza a um pensamento positivo, crer em Deus e crer na imutabilidade de Deus gera descanso no seu e no meu coração. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Eu não sei como você veio para este encontro da fé reformada. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei exatamente quais são as aflições, ansiedades, melancolias, angústias que você talvez carrega. Talvez problemas sérios, públicos, conhecidos pela sua família, pelo seu pastor e pelos seus amigos. Talvez questões mais íntimas, particulares, que ninguém conhece, nem o marido, nem a esposa, nem o amigo mais chegado. Eu não sei como você está nessa noite e como você está nesse momento, mas uma coisa eu sei, que à medida em que nós cremos em Deus, nós passamos a descansar em Deus. Se você entrou neste lugar, se você veio a este encontro com o seu coração pesado, com a sua alma carregada, eu gostaria de lhe desafiar em nome do Senhor Jesus a você crer no Senhor Jesus e fazer descansar a sua alma. Você pode voltar assim para a sua casa hoje à noite, colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e conversar com a sua alma, como conversava Davi, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. O sacerdócio de Cristo, ele é absoluto. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. E essa é uma verdade bíblica e é uma verdade do reino. Sem Deus nada verdadeiro acontece em seu reino, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa avivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Porque o sacerdócio de Cristo é absoluto, como é absoluto o caráter de Deus. Deus não muda, Ele é imutável. Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Em Hebreus capítulo 7, o versículo 26 a 28, nós vemos que o sacerdócio de Cristo não é apenas absoluto, mas é perfeitamente puro. Ou seja, é livre de qualquer contaminação e sacia plenamente a sede de Deus por justiça. Confesso aos irmãos que isto é algo que eu não entendo. Eu confesso aos irmãos que eu entendo com a mente, mas certamente há muito mais neste mistério, no derramado sangue do Cordeiro, como sacrifício puro e digno o suficiente para comprar para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vocês se lembram que em Apocalipse capítulo 5, João ele tem uma visão. Ele vê Deus entronizado em Apocalipse 5, e ele vê Deus segurando em sua mão direita um livro escrito por dentro e por fora, que possivelmente simboliza a história da humanidade. Mas este livro estava selado, fechado, selado com 7 selos, que simboliza que essa história não estava aberta, não tinha solução, não tinha resposta. E era preciso alguém que pudesse abrir esse livro e dar a solução histórica para a história da humanidade.
E no versículo 4 e 5 de Apocalipse capítulo 5, nós lemos que João ele chorava muito porque ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno. É interessante e me impressiona profundamente aquele texto. Nós não vemos aqui João dizendo que ninguém foi achado forte, poderoso, mas ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. E o ancião se aproxima de João e diz: não chores, eis que existe um que pode abrir o livro, salvar a humanidade, é o leão da tribo de Judá. Quem é o leão de Judá, irmãos? Fraco demais. Quem é o leão de Judá, irmãos? É o Senhor Jesus. E João começa agora a olhar com seus olhos espirituais naquela visão, e ele não encontra o leão, mas ele vê o Cordeiro de Deus. E quem é o Cordeiro de Deus, irmãos? É também Jesus. Preste atenção comigo. João vê o Cordeiro e não o leão por um fundamento teológico que é especialmente importante para nós nesta noite. Porque o centro do ministério do Senhor Jesus não é a sua encarnação, nem é a sua ressurreição, e não será a sua segunda vinda. O centro do ministério do Senhor Jesus é a sua morte, é a sua cruz. É justamente como o Cordeiro de Deus naquela cruz que ele faz o impossível acontecer. Ele provoca essa ligação entre Deus e os homens, que se torna uma ligação inseparável, inquestionável e eterna. Jesus, como Cordeiro de Deus, naquela cruz, com seu sangue derramado, ele compra para Deus a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a minha vida, e a vida de pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação, que estarão um dia perante o trono do Senhor, dizendo: louvado seja o nome do Cordeiro Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. No versículo 26 do capítulo 7, nós vemos que ele é santo, é inculpável, é sem mácula. Versículo 27 do capítulo 7, nós lemos que Jesus fez isto uma vez por todas. E a expressão grega aqui para uma vez por todas é ephapax, e ephapax significa ou indica justamente essa ação que não deixa para trás nenhum resíduo, essa ação que é feita uma vez e uma vez apenas, e é suficiente em toda a história, nada mais se torna necessário. Portanto, o sacerdócio de Jesus, ele é absoluto. Diga comigo: absoluto. Ele é absoluto, mas ele também é puro. Diga comigo: puro. Portanto, sendo puro, esse sacerdócio de Jesus, ele nos convida também à pureza. E essa é uma ação que Deus faz em nós por meio do Espírito Santo. Porque tudo isso se torna possível no nosso dia a dia, enquanto nós caminhamos nesta vida, nessa história e nessa terra, porque Deus habita em nós e é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convida dia a dia para uma vida de pureza e para atos de pureza, porque nós somos convidados a sermos semelhantes a Jesus. Eu não sei quais são todos os planos de Deus para trazer você e a mim a este encontro da fé reformada, mas eu quero crer que Deus tem planos também de santidade e de pureza para o nosso coração. Nós já ouvimos palavras que nos desafiam a nós conhecermos Jesus, palavras que nos desafiam a nós seguirmos a Jesus, e parte desta caminhada seguindo o Senhor Jesus é uma caminhada de santidade. O Senhor Jesus, em seu sacerdócio, ele é absoluto, ele é puro. E não apenas isso. Em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, nós encontramos esta outra verdade, que o sacerdócio de Jesus, além de ser absoluto, além de ser puro, o sacerdócio de Jesus, ele é eterno. Ou seja,
ele é final. Não apenas Jesus fez o que ele fez e é quem ele é, mas Jesus será assim eternamente. E porque Jesus será assim eternamente, nós também seremos o seu povo eternamente. A nossa condição de salvos depende de quem é Jesus. A nossa relação com Deus depende de quem é Jesus. Aqui no capítulo 8, no versículo 1, nós lemos: ele assentou-se à destra do trono da majestade nos céus. É lá que ele está. E enquanto Jesus estiver naquele trono de majestade nos céus, nós estaremos com Deus. Portanto, a nossa relação com Deus, ela se torna totalmente vinculada a quem Jesus é e onde Jesus está. Eu falei no início, meus irmãos, e eu repito: nós vemos em parte o que Deus nos revela. Tudo está revelado em Cristo, mas nós não vemos o tudo. Conhecer Jesus como sumo sacerdote, como ele é plenamente, seria como olhar para o sol ao meio-dia. Nós não conseguimos olhar para o sol ao meio-dia. Nós não vemos plenamente, nós vemos como em um espelho. Nós não vemos a luz clara do sol, nós vemos como em uma névoa. Nós temos a palavra que é a revelação de Deus, mas nossos olhos espirituais não conseguem enxergar em sua plenitude. Vez por outra, nós enxergamos um pouco, ou um pedaço, ou uma partícula, e aquilo enche nosso coração. É assim que Jesus é assim que Deus faz, é assim a ação do Espírito Santo. E nós vamos vivendo, mesmo enxergando por meio de um espelho, até um dia em que nós veremos Jesus face a face. Os nossos olhos descobertos, não haverá mais espelho, não haverá mais névoa, veremos Jesus face a face. Eu me lembro, apenas para partilhar sobre algo que aconteceu comigo meses atrás. Eu estava em uma viagem missionária, de pesquisa missionária, em uma região pouco evangelizada, quase nada evangelizada, no meio do Himalaia. E ali a minha função era, durante alguns dias, pesquisar pontos estratégicos para a entrada de missionários ligados a diversas agências missionárias. E visitei algumas cidades principais. Eu tinha um guia ali nativo da região. Ele disse: se você quiser, nós podemos ir para o interior e também visitar alguns vilarejos. Eu falei: eu quero. E ali andamos por alguns vilarejos mais próximos. E no último dia ele disse: há um vilarejo um pouco mais distante, para ir e voltar não há ali estrada para passarmos de carro, temos que ir a pé, são 17 quilômetros. E eu pensei: eu aguento 17 quilômetros. Mas eu não contava que nós estávamos a 3.100 metros de altitude, acima do nível do mar, e eu não contava que aqueles 17 quilômetros eram de altos e baixos, de subidas em montanhas, descidas, etc. E no 5º quilômetro eu perdi o ar, perdi o fôlego. E eu só não voltei porque eu pensei que eu não aguentaria voltar. E Deus usa essas experiências na nossa vida para nos humilhar e para nos lembrar de quem nós somos e que nós dependemos dele para todas as coisas. Lá pelo 7º ou 8º quilômetro, para piorar a situação, eu olho para trás ao subir aquela montanha e eu vejo que vem atrás de mim 2 monges budistas, um mais jovem e o outro bem velhinho, com problema esquelético, e andava assim curvado, com uma bengala, barba longa e descalço. E eu pensei: esse monge não vai me ultrapassar. Meus irmãos, em menos de meia hora o monge me ultrapassou e foi, e eu perdi de vista. E ali eu estava naquela situação pensando: será que chegaremos naquele vilarejo? Eu já estava cansado, exausto e nesta altura humilhado. E aí aquele guia que estava comigo, ele viu a minha aflição, e para me consolar,
Ele de vez em quando batia no meu ombro, eu olhava para ele e ele dizia: nós estamos nos aproximando. Essas palavras caíam como bálsamo. Nós estamos nos aproximando. Eu disse: estamos aproximando. Onde está o vilarejo? Ele disse: depois daquela montanha, mas há muitas nuvens, há muita névoa, não dá para enxergar. E meus irmãos, eu confesso, se eu pudesse enxergar pelo menos um pouco, aquilo me animaria. E lá em cima de uma das montanhas, em um certo momento, soprou um vento forte e levou aquela névoa e um pouco daquelas nuvens. E ele disse: lá está o vilarejo. Nós estamos de fato nos aproximando. E aquela visão daquele vilarejo incrustado naquela pedra, naquela montanha, me animou. E eu pensei: eu estou chegando lá. E ao me direcionar para aquele vilarejo, eu comecei a pensar que assim também é a nossa vida cristã. Nós não vemos os céus com os nossos olhos humanos, temos a revelação de Deus. Nós não enxergamos Deus entronizado com os nossos olhos humanos, nós temos a fé. Nós não vemos a promessa integral do Senhor sendo cumprida com os nossos olhos humanos, nós temos a esperança. Mas vez por outra, o Senhor faz soprar um vento, tira um pouco da névoa, e a gente então tem o coração cheio da presença de Deus. Parece que a alma se enche da fé no Senhor, e parece que o Espírito está cheio da esperança de que Deus está caminhando conosco verdadeiramente. E aí nós pensamos mais ou menos assim: nós estamos nos aproximando, porque o sacerdócio de Cristo, ele é absoluto, ele é puro, ele é eterno. E em quarto lugar, o sacerdócio de Cristo é também revelador. Em Jesus Cristo, meus irmãos, tudo foi revelado. Eu me lembro que falava sobre isso para um grupo de jovens um tempo atrás, e um deles se levantou e disse: eu discordo. Se tudo foi revelado, como eu não consigo enxergar e compreender tudo? Eu disse: tudo foi revelado em Jesus, mas nós não conseguimos ver com total clareza ainda, mas nós estamos nos aproximando. E se você está desanimado nesta noite, eu gostaria de lhe encorajar: nós estamos nos aproximando. Estamos nos aproximando. Hebreus capítulo 8, versículos 3 a 5. Vemos que o sacerdócio de Cristo, ele é revelador. Versículo 5 diz que sacerdotes humanos, os quais ministram em figura e sombra. Versículo 5: como Moisés foi divinamente instruído, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Modelo, uma réplica em figura humana da realidade dos céus. Quem via o tabernáculo via uma sombra, via uma semelhança, via um modelo que apontava para os céus. Quem olha para o Senhor Jesus vê a realidade. Tudo já está completo, mas nem tudo nós ainda percebemos. Nós precisamos de fé e nós precisamos de esperança. Quando estivermos com Ele face a face, meus irmãos, nós o veremos. Nós o veremos. É impressionante notarmos que os efeitos dessas 4 marcas do sacerdócio de Jesus são os mais fantásticos. As 4 marcas são: o sacerdócio de Jesus é absoluto, é puro, é eterno e é revelador. Mas os efeitos são fantásticos já hoje. Muita coisa nós veremos e teremos no porvir, mas muitas outras nós experimentamos hoje. Por exemplo, em Jesus, que é o supremo sacerdote, porque Ele é o templo, o sacrifício, é o sacerdote e o ponto de encontro entre Deus e os homens. Em Cristo, qualquer pessoa que ama Jesus pode abrir a sua boca e falar diretamente com Deus.
pode fazer isso no seu carro, pode fazer isso na sua casa, pode fazer isso em um culto solene, pode fazer isso sozinho, no alto de uma montanha. Um crente pode abrir a sua boca e falar diretamente com Deus e ser ouvido. Nós pensamos, mas isso não é novidade, chama-se oração. Bem, parece que é algo simples, mas isto é possível, falar diretamente com Deus, porque Jesus é o supremo sacerdote. Ele sendo o próprio templo, ele sendo o próprio sacerdote, entregou o perfeito sacrifício que foi ele mesmo, para a salvação de todo aquele que crê, não mais em um templo localizado, mas universal, não mais em um templo temporal, mas agora eterno. Portanto, Paulo utiliza abundantemente a expressão em Cristo. Portanto, em Cristo é possível agora um crente abrir a sua boca em qualquer lugar, em qualquer situação, e em Cristo falar diretamente com Deus e ser ouvido. Em Cristo um crente pode abrir a sua boca e adorar diretamente a Deus. Não precisa de utensílios, não precisa da solenidade do tabernáculo, não precisa de roupa especial, não precisa de um jeito especial, não precisa de uma postura especial. Ele abre a sua boca e ele adora o Rei do Universo diretamente, e Deus é glorificado por essa adoração. Em Cristo um crente pode ter os seus pecados diretamente perdoados, ele é assim santificado. Ele não precisa da oração do pastor para que isso aconteça, ele não precisa da oração de alguém mais espiritual para que isso aconteça. Ele abre a sua boca, ele pede perdão a Deus em nome de Jesus, e seus pecados são perdoados, e ele é pelo Espírito Santo santificado. Isso é possível porque Jesus é o supremo sacerdote. Em Cristo qualquer pessoa chamada por Deus pode abrir a sua boca, confessar o nome do Senhor Jesus diretamente e ser salva. Isso é espetacular, irmãos. O muçulmano lá do norte do Iraque, o brasileiro aqui de Manaus, aquele indígena da tribo mais distante, o africano daquela cidade do interior da África. Em Cristo qualquer pessoa chamada por Deus pode abrir a sua boca, confessar o nome de Jesus diretamente e ser salvo por Deus. Isso é espetacular. Não precisa de nenhum aparato, não precisa de nenhuma ajuda externa, não precisa de ninguém mais. Em Cristo qualquer crente pode abrir a sua boca e falar do Evangelho, cumprindo assim a missão. Em Cristo qualquer crente pode abrir a sua boca e falar: Jesus Cristo é a salvação de todo aquele que crê, e com isso ele prega o Evangelho que pode salvar aqueles a quem Deus ama e chama. Em Cristo nós podemos fazer parte dessa missão. Os efeitos de Jesus como supremo sacerdote são diários e são fantásticos. O sacerdócio de Jesus, portanto, para sairmos com isso bem claro e bem memorizado em nossa mente, o sacerdócio de Jesus, portanto, ele é absoluto. Diga comigo: absoluto. Ele é puro. Diga puro. Ele é eterno. E ele é revelador. Ele é absoluto, ele é puro, ele é eterno, ele é revelador. E portanto ele pode produzir no seu e no meu coração as coisas mais impensáveis e menos imaginadas por nós. Ele pode produzir algo que não é natural na nossa alma e não é da natureza humana caída. Ele pode produzir na nossa vida fidelidade ao Senhor Jesus. Todo esse ensino bíblico não é um ensino apenas para fazer sentido em nossa mente, não é apenas um ensino para cair bem na nossa organização teológica.
é um ensino para promover algo na minha vida e na sua vida. E o que o Senhor promove com esse ensino é justamente isso. Jesus, como sumo sacerdote, ele é plenamente fiel. E o que ele produz na vida daqueles a quem ele toca é justamente isso: fidelidade. Fidelidade ao Senhor Jesus. Não porque nós sabemos, não porque nós somos capazes, mas porque Deus gera isso na vida de todo aquele que confessa o seu nome verdadeiramente. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês algo que eu li a respeito e que me impressionou já há alguns anos. É a história de um juiz federal chinês. Não sei se vocês acompanharam a história deste homem, que alguns anos atrás ele foi preso em uma província no interior da China, e ele foi preso, ele recebeu voz de prisão porque ele era um crente no Senhor Jesus, e ele começou a usar o expediente do seu trabalho para evangelizar. E o governo naquela província resolveu não apenas prender aquele juiz federal chinês, mas resolveu fazer dele um exemplo para intimidar os crentes daquela mesma região. Aquele homem tinha a sua casa no extremo daquela cidade e a prisão ficava em outro extremo. O governo daquela província anunciou aos habitantes daquela cidade que em certo dia, certo horário, no pique do horário do comércio, o juiz seria preso e seria escoltado a pé pela avenida principal da cidade. A intenção clara de intimidar estava no ar, e as pessoas tinham que observar aquele acontecimento. Um jornalista cristão estrangeiro estava lá presente, e ele descreveu aquela cena que eu li depois e que me impressionou. Ele diz que aquele juiz federal chinês cristão foi de fato preso e algemado, e não apenas os seus braços, seus punhos, mas seus tornozelos também estavam acorrentados. E ele tinha 4 soldados que o escoltavam, 2 à sua direita, 2 à sua esquerda. E eles vinham naquele dia, no meio da tarde, no dia mais movimentado daquele comércio. Aquele juiz vinha escoltado pelos 4 soldados e se aproximavam do momento daquele lugar da avenida em que estava a grande multidão, e aquele jornalista cristão estava lá observando e anotando aqueles fatos. O jornalista cristão, ele disse que ficou impressionado porque os soldados que escoltavam o juiz federal chinês cristão, eles estavam tão constrangidos de prender um homem justo e bom, conhecido em toda a província, que eles caminhavam cabisbaixos, não tinham coragem de levantar a sua face e olhar para as pessoas. Ele disse que não apenas os soldados, mas a multidão que observava aquela prisão, aquela multidão também constrangida que estava pela prisão de um homem justo e um homem de Deus, à medida que ele passava, a multidão inteira abaixava a sua cabeça, a sua face constrangida ao presenciar aquela cena. E o jornalista cristão, ele acrescentou dizendo: o único que tinha a cabeça erguida era o juiz, aquele juiz cristão. E ele disse, não apenas ele tinha a sua cabeça erguida, mas vez por outra, ele levantava os seus braços e ele gritava em alto e bom som: eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. Aquilo que seria uma humilhação de um crente se tornou possivelmente no maior ato de evangelização naquela província. E ao ler alguns anos atrás essa história, eu pensei: o que faz um homem ao passar por tamanha provação e humilhação, levantar seus braços e não se defender, mas apenas gritar e testemunhar do seu amor pelo Senhor Jesus? O que faz um homem? A palavra de Deus responde: quem faz isso acontecer é o próprio Senhor Jesus, sumo sacerdote, supremo sacerdote. Templo, sacrifício,
e sacerdote, absoluto, puro, eterno e revelador. Eu amo o Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça e olhe comigo. Nós temos os próximos 3 minutos em oração. Eu gostaria que você pudesse orar pela sua vida.